Com a galera engrossando o coro pedindo Homem-Aranha 4 do Sam Raimi com o Tobey Maguire, fica a pergunta: como ficou a vida do nosso querido Spider-Man após os eventos lá de Homem-Aranha 3, da dancinha, do simbionte, da morte do Harry? Enfim, a gente vai levantar as possibilidades agora nesse vídeo, juntando com as informações que a gente tem. Perfeito? Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Popcia e vamos falar do Tobey Maguire. Fala galera! Os acontecimentos de Homem-Aranha 3 sem volta para casa e as participações do Andrew Garfield e do Tobey Maguire reacenderam um desejo antigo, em nós. A gente quer muito ver a continuação dos filmes do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. Se lá no Natal o pessoal tava no dia 25 de dezembro subindo a hashtag para pedir para a Sony fazer o TASM 3, o The Amazing Spider-Man 3, o Espetacular Homem-Aranha 3 com o Andrew Garfield, agora chegou a vez da gente subir a hashtag para fazer o quarto filme do diretor Sam Raimi com o Tobey Maguire. E aí é claro que a gente começa a pensar, meu Deus, o que será que aconteceu no hiato, entre o final daquele filme Homem-Aranha 3, lá de 2007, até o Homem-Aranha do Tobey Maguire aparecer aqui em No Way Home. Não fica claro, não é citado quanto tempo se passa, a gente não sabe. Mas pela carinha do Tobey, dá para perceber que um bom tempo se passou. Fazem quase 15 anos, faz quase 15 anos que aquele filme lá passou, que ele foi estreado no cinema. Então faz muito tempo, deve ter se passado mais ou menos o mesmo período entre o final daquele filme e ele aparecer ali em No Way Home. Bom, o que o filme nos traz, o que o filme conta pra gente sobre o Tobey Maguire, sobre o Homem-Aranha do Tobey Maguire? Bom, a gente tem que pensar no final daquele filme para entender o começo, essas informaçõezinhas que a gente teve em No Way Home. Lá naquele filme, de fato, Homem-Aranha 3, de 2007, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele tinha mudado um pouco de personalidade entre o final de Homem-Aranha 2, o que eles tinham construído naquele filme que é lindo, maravilhoso e fantástico, para Homem-Aranha 3. Antes mesmo dele receber o simbionte, ele já estava mais idiota, ele já estava agindo mais estranho. Então esse pode ter sido um problema de roteiro, ou uma forma que eles tentaram mostrar pra gente que a fama estava subindo a cabeça do Peter Parker. Podem ser as duas coisas. E ali ele estava diferente, o relacionamento dele com a MJ, com a Mary Jane, estava começando a ter problemas, mesmo ele tendo o desejo de pedir ela em casamento, era uma ideia que estava na cabeça dele, a tia May tinha dado a aliança dela e do tio Ben para ele, mas ele não chegou a fazer o pedido, porque eles tiveram ali conflitos dentro do filme. Tinha o Harry também se transformando num vilão, o seu melhor amigo se torna um vilão, o Ned que o diga. Você tem melhor amigo também? Eu tinha. Ué, tinha. Morreu nos meus braços. Acho que tentou me matar. E no final do filme, a gente tem então o Harry morrendo, muito triste, porque o Harry era muito importante para ambos, para o Peter e para Mary Jane. E apesar dos problemas que ambos tiveram juntos, antes mesmo do simbionte habitar o Peter, quando ele estava normal, ele já tinha beijado, por exemplo, a Gwen Stacy em praça pública, da mesma forma como ele beijou a Mary Jane. Então ali, ficou um negócio muito, muito estranho. Aguenta aí! Aguenta aí! Aguenta aí, Mary Jane! Aguenta aí, Mary Jane! Então, tudo isso abalou o relacionamento do Peter e da Mary Jane, piorou depois que ele estava com o simbionte, mas no final do filme ele chega até ela, ela dá a mão para ele e os dois se abraçam e terminam lindamente a trilogia, inclusive uma trilogia, esse terceiro filme, ele termina de uma maneira completamente diferente dos outros filmes, em que sempre terminava com o Peter como Homem-Aranha. Eles mudaram completamente esse final e ficou bonito. Parecia até que eles sabiam que eles não iam voltar para Homem-Aranha 4,
que àquela altura estava confirmadaço, ia ter o Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire com o diretor Sam Raimi. Os problemas começaram mais fortemente até o cancelamento do filme depois. E agora, antes da gente continuar aqui esse nosso bate-papo, troca de conversa e de comentários aqui sobre o Tobey Maguire, você que é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo falando, por exemplo, do Homem-Aranha do Tobey Maguire, mas também do Andrew Garfield, do Tom Holland e todo esse universo do Aranhaverso. Esse ano, por exemplo, tem a animação do Aranhaverso. Quem sabe o Tobey Maguire não aparece por lá, né? A esperança é a última que morre, então a minha esperança de que você vai se inscrever no canal não morre nunca. Vem comigo nessa, bora continuar aqui juntos ao longo de 2022 que tá só começando. Em Homem-Aranha 3, Sem Volta para Casa, o Peter do Tobey cita que, entre indas e vindas, ele e a Mary Jane conseguiram se acertar. As teorias dos fãs, os tais roteiros vazados que diziam que iam mostrar o Peter casado com a Mary Jane e até com uma filha, não se confirmaram. Não tem que desistir. Demorou, mas a gente fez dar certo. Eu e a MJ. Do jeito que ele falou, parece que eles estão ali juntos, mas ainda assim tá meio complicado, né? Não é um relacionamento fácil. Não me parece, tipo, eu tô casado, felizão e tenho uma filha. Me parecem coisas completamente opostas. Além disso, como ele tava com a roupa de Homem-Aranha por debaixo da camiseta, também indica que mesmo muitos anos depois, mais velho e com muitas dores nas costas, ele continua atuando como Homem-Aranha. Ele não se aposentou, ele não é um Homem-Aranha aposentado, como algumas pessoas queriam prever que isso aconteceria. Tudo bem aí? Ai, minhas costas estão travadas de tanto balançar. Sei como é, eu tenho as costas travadas também. Sério? Storyboards, de Homem-Aranha 4 também diziam que os dois vilões desse filme seriam o Mistério e o Abutre. Inclusive dois vilões que foram utilizados nos filmes do Tom Holland. O Abutre, ele ia ser o vilão principal, ia ter o Mistério também, e havia um rumor de que o Mistério seria aquele cara interpretado pelo Joseph Campbell, que está nos 3 filmes, né? No primeiro filme ele é o cara do ringue, que fala aranha humana, certo? Que fala Homem-Aranha, né? E não aranha humana. E é o cara que tá lá na porta de Homem-Aranha 2, ali no portão, impedindo que o Peter entre para assistir a peça da Mary Jane. E no terceiro filme, ele é o cara ali do restaurante, agora não me lembro se é francês ou italiano. É francês, né? Que ele fica falando oui, 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 o Peter oui. Enfim, que tem sempre cenas engraçadas dele com o Peter. Aquele cara, teoricamente, segundo os rumores, né, seria o Mistério. Se eles forem fazer Homem-Aranha 4, é natural que eles façam Homem-Aranha 4 se passando não da forma como se passaria, sei lá, em 2012, quando o filme provavelmente estrearia, em 2010 ali, né, porque o Homem-Aranha 3 foi em 2007. Então eles iriam demorar mais algum tempo para fazer o Homem-Aranha 4, mas até pela cara do Tobey e tal, eles não devem retomar daquele ponto. Eles devem retomar do ponto onde ele está hoje, ali, seja antes ou depois de viajar no multiverso e cair no UCM, mas ali nesse espaço de tempo, no futuro. O que ajudaria a gente a entender se de fato existe esse casamento ou não com a Mary Jane e essa filha. Colocar a filha seria interessante para meio que passar o bastão e continuar esse universo que é um universo que a gente curte, de uma maneira geral. Eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, você curte o universo e o Homem-Aranha do Tobey Maguire. De vilão, ele de fato poderia enfrentar o Abutre e o Mistério, já que haviam planos deles serem utilizados, mas eles não foram, mas existe uma galeria imensa de vilões. Eles podem até readaptar e, por exemplo, fazer o filme do Kraven, né? A Sony pode fazer o filme do Kraven se passar no universo do Tobey. E aí colocar um filme onde ele e o Kraven vão se enfrentar. Já pensou? A última caçada de Kraven sendo com o filme do Tobey Maguire
E até mesmo que ele morra no final, que o Kraven consiga matar o Homem-Aranha, mas ele passando esse bastão, já que nos quadrinhos, né, o sangue dele, né, o sangue da aranha, vamos dizer assim, passa a genética para sua filha, no futuro ela poderia se transformar na Mulher-Aranha, enfim. Então seria algo interessante aí, mesmo que eu não queira que o Tobey Maguire, que o seu Homem-Aranha morra, seria aí uma adaptação interessante para de fato, tipo, ó, foi esse filme aqui, acabou, não peçam mais o Tobey, e mais pra frente a gente vai ter a continuação dessa história com a filha dele tentando vingança contra o Kraven. A própria Kirsten Dunst falou recentemente, né, pra Variety, que ela super toparia voltar, mas que claro, seria uma Mary Jane um pouco mais velha, com bebês aranha. Então, você vê que isso está na cabeça de todo mundo. Mas um fator para eles não terem dado tantas explicações assim de como está o Homem-Aranha do Tobey Maguire, segundo o bafafá aí de bastidores, foi o próprio Tobey Maguire que pediu para eles não irem muito a fundo de explicar o que aconteceu com ele, por um desejo dele. E também assim, não é interessante você ficar preso num negócio, né? Se você falar que, não, eu casei, eu tenho uma filha, e depois eles forem fazer o outro filme, ele vai ter que ter casado e tido uma filha. Então você não se prender numa outra história é importante, né? Porque senão depois você acaba prendendo o próprio pulso, né? Se você for refazer essa história depois, você vai ter que manter aquilo que você disse lá no outro filme. Então não é interessante. E o próprio Tobey Maguire, eu acho que a gente tem que agradecer a ele, porque a gente quer informação, a gente queria saber, mas ao mesmo tempo manteria eles presos. Então eu acho que a gente tem que agradecer sim ao Tobey Maguire. Tobey, obrigado por ter pedido, né, para eles não revelarem muito. Quer falar alguma coisa? Fala, mas nada muito concreto. Que ele fala, eu tô com a Mary Jane e tal, entre indas e vindas e tal, a gente se acertou, mas isso não significa nada, de fato, né? Você consegue perceber? Mas e aí, me conta, você quer ou não quer Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire? Comenta aqui embaixo, fala o que você acha a respeito dessas coisas que a gente comentou aqui hoje. E eu preciso muito disso, eu preciso muito do seu comentário para que eu saiba o que você aí do outro lado está querendo, está sabendo, está comentando, está teorizando, enfim, vem comigo aqui nessa. Então se inscreve no canal e aciona o sininho. Se essa for a sua primeira vez aqui no canal, é sempre bom lembrar você, porque com o sininho acionado, você não perde absolutamente nada. Você recebe notificação aí no seu celular, no seu e-mail, dizendo que eu soltei um vídeo novo. Só com o título, você já fica informado. Mas é claro que assistindo o vídeo, você acaba pegando todos os detalhes aqui. Eu sempre solto muito detalhe nos meus vídeos. Quem já está inscrito aqui no canal há bastante tempo sabe bem disso. Então vem comigo nessa. E aqui do lado tem outros vídeos relacionados ao Tobey Maguire como Homem-Aranha. Tamo junto nessa, galera. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!